Então, vamos lá, então. Então, eu tentei organizar essa conversa nossa nesses 3 tópicos, né? A apresentação, aonde nós estamos nessa conversa toda de IA, para onde nós estamos indo e o amanhã. E tudo isso, na verdade, dentro da minha intenção, dentro dessa disciplina, é preparar para vocês uma base para nós chegarmos num conceito da filosofia da mente e lá a gente tentar responder a pergunta se existe a possibilidade dessa ideia de mentes artificiais, né? Ou se existe a possibilidade de considerar que determinados tipos de IA têm consciência. Quando chegar nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre as palavras inteligência, ou racionalização, ou conhecimento, né? Que é uma palavra muito ampla, que melhor tratamos ela lá em filosofia da mente. Né? Então, pronto. Então, quando a gente fala de inteligência, existem vários tipos de inteligência, né? Muitas vezes as pessoas fantasiam uma inteligência como única e exclusivamente a inteligência humana, como se fosse a maior inteligência. E, na verdade, quando você se aproxima desse tema, a gente percebe que, na verdade, a inteligência humana é um dos tipos de conjuntos de inteligência. Existem vários outros tipos, né? Mas isso a gente vai falar mais à frente. Então, isso aqui eu já falei com vocês. Então, nós temos todo esse conjunto aqui de dependência de dados cada vez maior da sociedade, que a gente conversava aqui anteriormente, né? E, do outro lado, a gente tem aqui a ciência da computação, a estatística, a ciência de dados, que moe esse conjunto de dados aqui e aplica isso em soluções no mercado, na ciência, na indústria, na academia. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ou temos uma necessidade, pelo menos a sociedade no momento tem a necessidade, de regular alguns comportamentos no uso desses dados. E daí que vem essa ideia de uma teoria de direito fundamental para uma teoria fundamental do direito. Um exemplo disso, dessas regulações, a gente falou na primeira parte do nosso curso sobre LGPD, mas a gente conversava aqui antes, essa semana, né, a NPD determinou que a Meta parasse de tratar dados pessoais para o treinamento dos seus algoritmos, né, do cidadão brasileiro. São 132 milhões de cidadãos, houve uma mudança na política de uso, e aí houve entendimento que não foi transparente, não tinha uma finalidade determinada, não estava claro como que esse modelo seria utilizado. E aí houve essa proibição, que vem uma mesma proibição que foi feita na Europa. Na Europa foi feita exatamente a mesma proibição, né? Então, isso mostra que tem várias forças operando aqui. Bom, aqui já falamos sobre isso, então nós temos hoje uma capacidade de processamento muito maior com custo baixo, muito maior capacidade de armazenamento com custo baixo, muito maior conjunto de dados, né? E um problema que tem aqui é que nós temos muitos dados ainda não estruturados. Já falar sobre isso daqui a pouquinho. Que vai ser um problema que vai ser resolvido também. Essas questões todas, né? A indústria, o mercado vai resolvendo. Logs de sistema, por exemplo. Você tem muitos logs que antes cada fabricante fazia a construção de logs de sistemas de ataques, Firewall, IDS, transações, cada um fazia de acordo com o seu modelo. Hoje já existe uma taxonomia na indústria de segurança para você produzir logs semelhantes em termos de layout, porque isso facilita você levar para um SOC, que é um Security Operations Center, e fazer correlação de logs. Então, os logs, tudo vai sendo normatizado. E quando você vai normatizado, você começa cada vez mais a chegar dentro dos dados estruturados, que quando você tem dados estruturados, você ganha um passo imenso para treinar algoritmos, né? Então, isso é uma questão importante. E daí a gente tem toda uma convergência, já falamos sobre isso, então eu vou passar rapidinho por aqui. Tecnologias novas, né? IPv6, por exemplo, que já está no Brasil, não se entrega mais IPv4. Quando você solicita blocos de IP, no registro, na FAPESP, né? No NIC-BR, você recebe somente blocos IPv6. Os blocos IPv4 ficaram reservados para aplicações muito específicas, né? E daí, então, nós temos a questão dos algoritmos, nós temos os sistemas computacionais, nós temos os sistemas integrados e temos sistemas de sistemas. Então, essa ideia de convergência, quando você fala de sistema de sistemas, é uma ideia de você ter sistemas interoperando entre si. A gente pode falar desde sistemas simples, eu não sei se vocês conhecem como o e-social. O e-social é um sistema do governo federal que pega dados das empresas. Então, as empresas têm que seguir um layout de envio de dados para a questão trabalhista. Então, um trabalhador que saiu de férias, contratado, demitido, ausente por questão de saúde, ele tem que fazer a transmissão para o e-social. A gente está falando de sistema de sistemas. Então, o sistema corporativo das empresas transmite para o e-social. Só que isso começa a ter uma dimensão muito maior, porque quando você tem por trás disso mecanismos de IA, você tem
e isso acontecendo cada vez mais o que chama-se de forma ubíqua, que é forma transparente. Você não percebe que está acontecendo, mas está acontecendo, né? Bom, em termos gerais, então nós temos dois grandes modelos. Essa IA clássica, né, baseada em lógica simbólica, né, que você tinha ou construía as regras e em cima dos dados fazia essa programação tradicional para você ter uma resposta. E muitas pessoas têm uma visão de que IA é isso, né? Tanto é que tem esse argumento. Mas o programador ele vai lá e coloca uma bomba lógica. Sim, ele pode fazer isso, né? Mas só que hoje nós vivemos um mundo do que nós chamamos de IA estatística, onde na verdade você inverte essa lógica, né? Você tem a resposta, tem os dados e a partir disso você treina modelos que vai criar as regras de operação. Então isso é o modelo geral de LLM, né? Mas vamos começar a falar um pouquinho mais de cada uma dessas coisas. Então, quando a gente fala desses modelos tradicionais, existem alguns tipos de conhecimento que está em todas as IAs. Então, você tem uma questão de detalhamento de dados, que é comum a todas as IAs. Você tem uma questão aqui processual, que é comum a todas as IAs, dentro de uma coisa chamada... como é que chama? Ontologia de dados. Não sei se vocês já viram esse termo, ontologia. Então, existe dentro da área de sistema de informação, existe uma coisa chamada ontologia, que ela é uma ciência unicamente dedicada a trabalhar estrutura de dados. E não só estruturas, mas a correlação de dados entre si, quando você fala de agrupamento. Daqui a pouquinho mais eu falo sobre ontologia. Então, nós temos esses modelos tradicionais, né, que vai usar, como aqui algoritmo de Bayes, né, ou modelo de Markov, ou teoria de Markov, né, que faz análise de status, né? Então, isso são as IAs tradicionais. E daí, dentro desse modelo de, eu diria assim, de datificação do conhecimento, quer dizer, pegar o conhecimento, né, e tornar o conhecimento em dados, você precisa criar modelos que podem ser modelos que têm regras lógicas. AMB é um cachorro e você vai treinar modelos com isso. Ou você tem modelos que têm regra semântica. AMB é um conector com um cachorro que se conecta com um mamífero. Ou você tem modelos que vai trabalhar com frames, com tabelas, você tem grupos e tem mamíferos, né? E você tem modelos também de regras de produção. Sim, então. Então veja que sim, então é um modelo muito lógico de IAs clássicas ou IAs simbólicas, né? Só que esse modelo ele é aplicado ainda muito, mas ele vem sendo superado. E daí quando eu falei da ontologia, a ontologia tem duas acepções diferentes. Você tem uma acepção da ontologia com O maiúsculo, que é dentro da filosofia. Ontologia é uma área na filosofia que fala da origem do ser, mas não da origem biológica do ser, da origem do ser enquanto identidade humana, enquanto existencial, né? Então a ontologia na filosofia da mente vai falar sobre essa questão do ser existencial, enquanto existência e questionamentos. Mas dentro da computação e do sistema de informação, você também tem a aplicação da ontologia, mas agora com O minúsculo, que é justamente essa ideia da estruturação e da formalização do conhecimento. Quer dizer, como que eu consigo estruturar e formalizar o conhecimento dentro de estrutura de dados. Então isso é um campo de pesquisa, né? E daí quando você fala desse campo de pesquisa, você começa a perceber que ele tem toda uma estrutura de correlação de dados entre eles. Então, veja, deixa eu ver se tem um desenho melhor. Não, é esse desenho aqui mesmo, né? Então você pega uma área, né, sei lá, engenharias. Da engenharia você vai quebrar em várias engenharias. Dentro das várias engenharias você vai quebrar em sub-áreas. Então são modelos de correlação ou de agrupamento de conhecimento. Por que eu estou falando sobre isso? Porque na verdade essa estruturação do conhecimento ela também é um modelo das IAs clássicas, onde você pensa que o conhecimento ele só pode ser gerado a partir do momento que você faz um agrupamento dele e a colocação do conhecimento em caixas. E daí vem esses modelos LLM que trabalham com estatística que começa a mostrar que não, que a coisa pode ser diferente, que você pode sim ter massa de dados e treinar modelos que conseguem a partir do treinamento não mais ter que seguir uma ordem ontológica, mas gerar uma saída. E daí a gente poderia discutir depois se é preciso ou qual é o grau de acurar essa saída, mas uma saída a partir do modelo treinado, né? Então a gente começa a ter esse paradigma entre esses dois modelos de IAs, né? E daí a gente começa então a entrar nas IAs estatísticas. Estou fazendo aqui uma visão muito geral, né? Não é só isso, tem muito mais do que isso, mas só para a gente poder tentar nivelar algum vocabulário, né?
Então, dentro dessas IAs estatísticas, você tem então a inteligência artificial, machine learning, deep learning. Lógico que aqui, entre essas fronteiras aqui, existem elementos, né? Entre essa fronteira aqui do machine learning e deep learning, existe aqui redes neurais, por exemplo. Existem várias fronteiras aqui. Isso aqui é um desenho simplificado, né? Você tem os vários modelos de treinamento. Então, se você vai trabalhar com agrupamento, se você vai trabalhar com classificação, são modelos, né? Então, isso é um primeiro panorama geral, tá? Feito esse panorama geral, aonde que nós estamos, então, nesse momento, né? Então, nós temos um momento que nós dependemos de dados, já falamos sobre isso. O dado é aquilo que não está qualificado. Não sei se você se recorda, eu sempre uso aquele exemplo eu falo verde, amarelo, vermelho. O que é isso? São cores. Mas quando eu falo o que é isso, eu não estou perguntando se isso são cores. Eu estou perguntando o que isso significa, né? Só que se eu falo verde, amarelo, vermelho, nesse momento significa cores. Se eu pego e rotulo e falo assim, estou falando das cores do trânsito. Agora eu rotulei e isso virou uma informação para vocês. Agora, se todo mundo que conhece essa informação sabe o significado dessas coisas no trânsito, verde prossiga, amarelo atenção, vermelho para, isso virou conhecimento. Então, quando a gente fala da estrutura de dados, é essa hierarquia, né? Dado, informação, conhecimento, e aqui vai chegar a inteligência e sabedoria, a gente vai tratar desses dois elementos aqui quando a gente falar em filosofia da mente. Então, para nós até agora, importa aqui, quando a gente fala de IA, importa dado, informação e conhecimento. Quando você interage com o modelo LLM, o que você espera de retorno dele é um conhecimento. Você faz uma pergunta e você espera que ele retorne algo que seja algo verdadeiro, né? Ou algo próximo à verdade, né? Claro que verdade é uma coisa também muito subjetiva, depende de como você olha a verdade, né? Mas vou dizer assim, um conceito leigo de verdade. Verdade é aquilo que seria aceitável comumente por todos, né? Então seria esse um conceito leigo de verdade. Bom, já falamos então que hoje nós temos muito mais dados que são gerados por sistemas do que são informados. Nós informamos alguns dados quando você se cadastra num aplicativo, qual seja for o aplicativo, você informa alguns dados ali, informa um e-mail, se é um aplicativo para fazer uma cobrança, informa uma conta bancária, um cartão de crédito, mas à medida que você vai interagindo com esse aplicativo, ele está o tempo todo coletando dados, ou seja, dados de geolocalização, ou seja, dados do seu padrão de uso, né? Então, muito mais dados são coletados, né, do que são informados pelos titulares de dados. Agora, esses modelos, né, voltando para essa pirâmide, então, para cada camada dessa aqui, você tem tecnologias diferentes. Então, quando a gente começa a falar aqui da parte de Data Lake, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre Data Lake, né? Mas quando a gente fala aqui de Data Lake, né, você tem aqui uma série de tecnologias como Hadoop, né, para poder pegar esses dados e começar a tratar. À medida que você vai subindo nessa hierarquia, você vai usando tecnologias diferentes. Nessa camada mais de informação, conhecimento, você vai usar ferramentas como o Pentaho, o R, o SparkL, para poder fazer interpretação de dados. Aqui você vai usar Python, que está preocupado com a experiência do usuário, né? Então você tem tecnologias diferentes que operam conforme a camada que você está. Agora, o conceito de Data Lake, né, versus o conceito de Data Swamp, é que o Data Lake ele é uma coleta massiva de dados, mas dados relativamente qualificados e selecionados. Não me importa qualquer dado. Eu quero dados, sei lá, do Instagram, eu quero dados do Facebook, eu quero dados do antigo Twitter. Então, qual dado? Qualquer dado. Mas eu qualifiquei, eu quero dado disso. Isso é um Data Lake. E esse Data Lake, que eu vou pegar um volume imenso de dados para poder aplicar, por exemplo, IA de análise de sentimento, né? Por exemplo, nas últimas eleições, eu estava num projeto de pesquisa que, a partir do que era tweetado, a gente fazia uma análise de sentimento para poder ter uma expectativa de qual candidato iria ganhar. Porque a partir do que as pessoas falam e tweetam, você consegue aplicar um modelo de IA e pegar o sentimento. Se as pessoas estão chateadas com aquilo, ficaram eufóricas, né? Então a gente está fazendo uma pesquisa, fazendo análise de sentimento no que era tweetado, para poder verificar qual candidato teria maior possibilidade de ganhar uma eleição, né? Então, quando você fala de Data Lake, você está pegando um conjunto de dados de uma certa infraestrutura que te interessa. Agora, quando você fala de Data Swamp, seria uma ideia de um pântano de dados, não importa. Qualquer tipo de dado. Pode ser um dado dessas plataformas todas, mas pode ser logs, pode ser qualquer tipo de dado. Mesmo que eu não saiba o que eu farei com esse dado.
eu quero coletar dados. É um banco de dados. Depois eu vou descobrir, talvez, a aplicação desses dados. Mas eu quero receber dados. Então essa é uma diferença importante, né? Se você vai trabalhar com modelo com Data Lake ou Data Swamp. Se você trabalhar com Data Lake, você já tem algumas facilidades no processo de mineração e limpar esses dados. Porque você sabe qual é o tipo de dado, qual é a origem dele, então você já consegue enxergar ali um layout de dado. Não estou falando da qualidade ainda, estou falando de layout. Eu sei que o layout do dado do Twitter, o antigo Twitter, hoje X, é quanto? 250 caracteres. É isso? 256? 256, né? É, 256, né? É 256 porque isso é 2 elevado à oitava, né? Que é tipo 2 bytes, né? Então, é isso, né? Então, você sabe que é aquilo, não é mais que aquilo. Percebe que te dá uma trilha muito bem definida? Agora, um data swamp não. Um data swamp, entendeu? Pode ser um aviso sonoro, um filme, um áudio, enfim, né? Mas você acha que em algum momento você vai usar isso. Então, isso é o modelo, né? O Data Lake ou Data Swamp, né? Você tem então a questão dos Big Data, todos aqui vocês conhecem, né? Então esses modelos, essas ideias do Big Data, começou com 3Vs, 5Vs, 7Vs, hoje já tem 12Vs. Esses Vs são grande quantidade de dados, um volume muito grande, muita velocidade, variedade imensa, a veracidade, o quanto aquele dado, por exemplo, ele é ou não verdadeiro, aquele dado, se ele tem ou não valor para o negócio, para a indústria, para o mercado ao qual ele vai ser utilizado, e aí você vai ter várias questões. Aqui eu destaquei uma questão que é a questão da autorização. Olha, se eu tenho sistemas que estão gerando uma quantidade imensa de dados, e muitos desses dados são dados do titular de dados de pessoa natural, naturalmente eu tenho que ter aqui um elemento que vai dialogar se tem autorização, se eu tenho um consentimento. É exatamente o problema que está sendo discutido essa semana com a questão do bloqueio da NPD ao grupo Meta tratar dado pessoal. Porque a NPD alega que não houve ali transparência, o titular de dados não foi informado, a finalidade não foi determinada, e aí você não tem uma boa base legal à luz da LGPD, e aí você tem violação dos direitos. Então a gente está atuando, ou está sendo discutido, exatamente a questão da autorização, consentimento. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas quando nós falamos que o consentimento, né, essa base legal, essa hipótese legal consentimento, existe aqui uma adjetivação dela. Esse consentimento, ele pode ser um consentimento frágil ou ele pode ser um consentimento muito mais robusto. Para ele se tornar mais robusto, a escala é mais ou menos essa aqui. Primeiro, o titular de dados ele tem que ser informado. Olha, eu estou te informando que eu estou mudando minha política de uso. Isso aqui, quando você fala da adjetivação, é o mínimo. O mínimo, você tem que informar que você está mudando a política. Uma vez que você informou, você tem que ter aqui agora uma segunda camada, que é ok, eu dou meu consentimento. Eu fui informado, estou sabendo qual é a regra do jogo mais ou menos, e ok, dou meu consentimento. Quando você chega aqui, então, você tem aqui uma adjetivação básica. Agora, eu fui informado, eu dei meu consentimento. Uma terceira camada, eu tenho aqui uma finalidade. Esse dado é tratado para uma determinada finalidade. Vai ser aplicado, por exemplo, para a indústria de saúde. Quantas pessoas não vão lá no Facebook, no Instagram, por exemplo, e falam, nossa, hoje eu estou com uma crise de depressão. Dado de saúde, dado pessoal sensível, percebe? Se você minera isso, a questão é, como que isso pode ser usado pela indústria, depois de interesses comerciais, para poder influenciar aquela pessoa? Não estou falando que isso é errado ou certo. O problema aqui é a forma que é feito, porque a pessoa pode ir lá no Instagram e de repente fazer uma postagem dessa numa questão de desabafo, sem saber que os dados dela estão sendo coletados, minerados e treinados algoritmos, que depois pode receber propaganda direcionada somente para ela, em virtude daquilo que ela colocou publicamente. E a própria LGPD fala que o dado tornado público não pode ser usado para qualquer finalidade. Percebe? Ou seja, a LGPD fala assim, isso não é uma guerra de foice, né? Então pronto, o terceiro nível é informado. Daí, finalidade. O quarto nível é quando isso aqui é inequívoco.
Ou seja, inequívoco, não há a menor dúvida de que é realmente para isso que vai ser tratado. Então aqui, nós temos aqui pré-intermediário, aqui nós temos intermediário e aqui expresso barra específico. Essa aqui é a adjetivação máxima. Né? Então veja que quanto mais você gera transparência, isso aqui é transparência, né? Quanto mais transparência você dá ao titular de dados, maior é o grau de ativação e maior é o grau de conformidade. Aqui em Brasília, no Brasil, você já deve ter ido a alguma farmácia que você chega lá e a pessoa fala assim, informa seu CPF aqui que você vai ter um desconto. Alguém já viu isso aqui? Vai na farmácia, né? O que eles não te contam é que essa rede de farmácia que faz isso, ela tem um outro negócio que é o negócio de dados. Percebe? Porque se eu, Frank, vou lá e falo, Frank, estou comprando aqui um antidepressivo. Então eu botei meu CPF, por quê? Porque o que eles te falam é, se você colocar o CPF, você ganha desconto. Pô, a gente vive num país com uma desigualdade social brutal, estrutural, então quem não quer um desconto? Então a pessoa vai lá, fala assim, pô, vou ganhar aqui um desconto na aspirina, no antidepressivo, no remédio para o coração, qualquer que seja o remédio, o cara vai lá e entrega o CPF dele. Só que o que ele não sabe é que essa rede de farmácia, ela tem por trás dela uma outra empresa que é do mesmo grupo, que é uma empresa de dados, percebe? Então ela começa a montar um banco de dados de saúde, ela sabe que tal CPF, que é de tal pessoa, compra medicamento para o coração, como medicamento antidepressivo, como medicamento sei lá coisa. E esse dado é vendido na indústria. Para qual indústria? Para a indústria de medicamento. Percebe? Agora, quando você chega lá e a moça do caixa fala, informa se o CPF vai ser desconto, ele não está sendo transparente contigo. Porque não está te informando para que finalidade aquele dado está sendo utilizado. Tanto é que isso está sendo objeto de investigação pelo Ministério Público. Né? Então a gente está falando dessa problemática. Então a autorização é isso, né? É você dar essa transparência. Tá? Muito bem. Então eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Então hoje um grande problema que nós temos na questão de IA é a questão dos dados que não estruturados, que requer um tempo muito grande para poder preparar esses dados. O dado estruturado por si só já é trabalhoso. Você fazer ali a filtragem do dado, né? Agora o dado não estruturado, a depender do tipo de dado, também gasta-se uma energia imensa com isso. Por outro lado, o ponto que eu sempre falo é que isso aqui é uma questão de tempo, né? Por exemplo, há anos atrás, no mercado de cybersecurity, quando você detectava, vamos pegar assim um exemplo concreto, né? Você tem lá os grupos, as quadrilhas de crackers, criando novos trojans, né? Então, um grupo qualquer lá, vou chamar aqui de XPTO, ele acabou de criar um Zero Day, um novo trojan. Esse trojan aqui é um trojan Zero Day. Quando eu falo Zero Day, todo mundo compreende, né? Então, ele acabou de criar um trojan Zero Day. Na verdade, os antivírus, a maioria deles são muito ineficientes. Hoje melhoraram muito, né? Porque trabalha com heurística, né? Deu uma melhorada, mas são muito eficientes. Mas independente disso, isso é uma outra discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, então esse grupo aqui criou um Trojan Zero Day. Daí o antivírus A detectou esse Trojan por alguma razão. Ou ele, ou o grupo de pesquisa dele, né? Que está pegando o Trojan, está fazendo engenharia reversa para poder criar assinatura, né? Puxa, olha, esse aqui é um Trojan novo, a empresa A de antivírus achou. E ele chamou esse Trojan novo aqui, sei lá, de violação de ring. Né? Violação de ring. Estou falando violação de ring porque, de repente, é um Trojan que tenta violar aquelas proteções de memória para poder tentar ler memória em outro endereçamento, poder roubar dados. Então ele chamou a violação de ring. Mas a empresa de antivírus B também detectou o mesmo Trojan. Só que ele não chamou de violação de ring. Ele chamou aqui, sei lá, de estouro de memória. A gente está falando do mesmo Trojan, mas cada um chamando de nome diferente. Percebe? Só que isso era no passado, era assim. Há anos atrás, chegou um momento que essa indústria aqui falou assim, cara, não pode. Então eles se uniram e criaram uma coisa chamada Mitre. Eu já passei para vocês o link já disso? Passei o link? Não, acho que eu falei sim na aula de Cybersecurity. Bom, se não for, depois eu passo lá no grupo do WhatsApp. Eles criaram um protocolo para, se o Trojan é o mesmo, todos nós iremos chamá-lo pelo mesmo nome. Percebe como facilita a vida? Porque agora, quando você fala de resposta a incidente, de troca de informação entre grupos que estão enfrentando, você fala, olha, estou falando desse Trojan aqui, que na verdade ele chama, sei lá,
Trojan XPTO do grupo tal. As duas empresas, em vez de estar usando nome diferente, começam a falar do mesmo nome. Isso facilita imensamente a troca de informação, as estratégias de resposta entre grupos, chama-se de C-Search, Compute Security Strange Response Team. Nessa parte de dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, você inclui a parte de labeling, validação dos dados, ou é só como eles são organizados? Nesse momento, a gente está falando só da organização, da estrutura. Quando a gente está falando de estrutura aqui, a gente está preocupado, nesse momento, basicamente, de forma grosseira, como se fosse uma tabela. Eu tenho uma tabela e eu sei que esse primeiro campo aqui é nome, esse segundo campo aqui é celular, esse terceiro campo aqui é endereço. Não estou olhando ainda a qualidade do dado. Se aqui está faltando, né? Ou se está preenchido incorretamente, por exemplo, idade. Então tem idade lá 200 anos. Isso é um problema, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Né? Então 200 anos, será que alguém vive até 200 anos? Porque provavelmente esse dado está errado. Daí você vai ter estratégia para poder corrigir isso. Quais são as estratégias possíveis? Uma estratégia é, ou eu desconsidero essa linha, ou eu faço uma média das idades, vejo que a média é ali em torno de 30 anos e troco 200 por 30. São estratégias de correção para você não perder o dado. Tá? Então aqui a gente está falando somente dessa arquitetura do dado, beleza? Nesse momento. Né? Muito bem. Dados são informação. Já falei então que esses dados você usa diversas tecnologias, né, para poder trabalhar esses dados. Isso gera conhecimento, então você tem modelos de algoritmos diferentes. Estou passando rápido por isso. E agora, quando a gente começa a pensar em questão de IA, a gente também tem que pensar na formalização de problemas. Formalização de problemas para a IA resolver um problema. Né? Quer dizer, como que a gente pega e apresenta para a IA um problema para ser resolvido? Eu tenho que formalizar isso. E para formalizar, eu tenho que pensar num estado inicial. Então, vou pegar, por exemplo, aqui o carro autônomo. Mas isso se aplica a qualquer tipo de raciocínio de formalização de problema para IAs, né? Mas eu vou usar o carro autônomo que é mais fácil a gente enxergar isso. Então, eu tenho um carro que quer sair do ponto A de origem e quer chegar até o ponto F. Quer dizer, tem várias possibilidades, né? Então, eu tenho que formalizar esse problema. Eu quero que o carro saia de A, chegando até F, sem atropelar ninguém. Eu tenho que formalizar isso. Então, eu tenho que primeiro ter qual é o estado inicial. Quer dizer, onde que esse carro se encontra? No estado inicial. Eu tenho que ter aqui as ações. Quais são as ações que serão realizadas para que esse carro saia de A e chegue até F? Eu tenho que ter aqui um modelo de transição. Como que eu sei que esse carro está mudando de status? Ele está saindo do quilômetro 1 para o quilômetro 2, quilômetro 3, né? Eu tenho que ter aqui um teste objetivo. Mas será que ele está saindo do quilômetro 1 para o 2 para o 3? Ele de fato está indo para o ponto F? Eu tenho que testar. Né? E por fim, eu tenho que ter uma função de custo. Essa função de custo, ela pode ser uma função, por um lado, performance. Eu quero que o carro saia do ponto A e chegue ao ponto F com a maior velocidade possível, função de custo. Ou eu quero que o carro saia do ponto A e chegue até o ponto F, passando pela menor quantidade de... Como é que esse negócio você paga na estrada? Pedágio. Eu quero que saia de A e chegue até F, passando pela menor quantidade de pedágios. Né? Então veja que a função de... Eu quero que saia de A e a F com o menor custo financeiro de combustível. Então veja que a função de custo ela vai depender muito do seu objetivo, pode ser vários inclusive. Mas o fato é que a formalização desse problema para uma IA, a gente basicamente vai passar por esses 5 elementos. Qual é o meu estado inicial? Seja qual é o problema. Qual que é a ação que eu tenho que adotar para sair do estado inicial? Né? Qual é o modelo de transição para poder perceber que está tendo esse avanço? Qual que é o teste objetivo para eu saber que ele está caminhando em direção ao objetivo que eu quero? E por fim, uma função de custo. E daí você vai ter vários modelos, né, de árvore, desde a árvore binária de busca, que é o modelo para esse tipo de problema aqui de deslocamento de carro, é importante, com as suas nomenclaturas. Né? Então você tem esse nó aqui, de origem, que chama-se raiz, você tem os nós internos e você tem a folha. A folha é o último nó que sai de uma árvore binária. Todos aqui já viram isso? Sim, né? Então eu não vou me deter aqui nisso, né? Só para poder... E aí você vai ter várias estratégias diferentes dessas árvores de busca, né? Não vou me deter nisso aqui, vou avançar. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente perceber,
que dialoga muito com essa questão da IA e das potencialidades dela, é que nós temos hoje diversidade imensa de problemas que são resolvidos com IA com maior eficiência que o humano. Então, quando as pessoas falam, mas a IA não vai conseguir fazer o que o humano faz, ela já está fazendo. E queira ou não, vai cada vez fazer mais, né? Então, nesse exemplo aqui que a gente construiu, um exemplo simples. Se você tem aqui, por exemplo, um conjunto com 1 milhão de números, e você dá para um humano, né? Fala assim, olha, nesse 1 milhão de números você tem que achar um determinado número, o número 20. No meu exemplo aqui, o número 45. Claro que a pessoa pode ter uma sorte imensa de meter a mão nesse monte de número e já tirar o 45. Mas ela pode ter o azar de ele ser o último número, ou o número no meio. Quando você tem esses dados estruturados, distribuídos numa árvore binária calibrada, o tempo de passos que ela vai levar para receber isso é uma função de log de 2, ou seja, em 19 passos ela consegue chegar no número 45, na melhor hipótese. Percebe? Isso é muito mais eficiente que qualquer humano. A gente está falando de uma questão, então, de segundos, né? Então, a gente enxergar que isso acontece é importante, né? Seria, então, uma aplicação prática para isso aqui, se você tem, por exemplo, que fazer organização de processo. E eu estou usando o exemplo